Ele fez do momento de diversão de muita gente sua profissão. Há 10 anos no mercado de desenvolvimento de jogos, acompanha a evolução do mercado capixaba e a abertura de novas possibilidades de captação de recursos para a área. Se o Vasco Coutinho é algo do passado, não. Hoje, assim como ele, trabalha com ex-alunos do nosso CET. Dá um play e fica por aqui, porque tá no ar o nosso Formei no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Conversa comigo hoje, Leon Zigoni, formado no curso de Programação de Jogos Digitais, aqui pelo CET Vasco Coutinho no ano de 2015. Ei, Leon, tudo bem? Bem-vindo. Opa, obrigado, prazer, obrigado pelo convite aí. Primeiro, já agradecendo pela sua vinda, pela sua disponibilidade. Depois de um dia de trabalho, Leon gentilmente veio aqui conversar um pouco com a gente, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e suas funções atuais. Formado em jogos aqui pelo Vasco, né, Leon? Em 2015, 10 anos já de mercado, né? Antes de saber como é que foi do Vasco pra frente, quero saber do Vasco pra trás. Como é que você chegou aqui no nosso colégio? Cara, então, é até meio engraçado, assim, porque eu estava fazendo engenharia química. Fazia engenharia química na UVV, só que não estava muito contente, estava fazendo engenharia muito pensando... momento de engenharia, dinheiro, focado no mercado. E aí eu já não estava muito satisfeito com o curso. E aí um grupo de amigos ficou sabendo do curso aqui de jogos do Vasco Coutinho. E a gente se inscreveu, foi um grupo de 5 amigos que a gente se inscreveu e passou. Mas não era da engenharia não, né? Não era só da engenharia, só era da engenharia. Sim. E aí a gente se inscreveu e passou e começou o curso junto aqui. E Os 5? Os 5, na mesma sala. E depois a gente foi continuando e já no segundo semestre do Vasco Coutinho eu larguei a engenharia. Falei, prefiro trabalhar nisso. Vou me esforçar aqui pra trabalhar nesse campo artístico, que é difícil, mas me esforçar pra tentar dar certo. E você tinha alguma experiência? Você era um gamer? Você gostava? Você jogava? Você tinha algum... O que te fez, assim, fazer essa guinada? Então, desde de moleque, assim, eu era bem apaixonado por games e cinema, né? Meu sonho real sempre foi fazer cinema, só que, não tive muita oportunidade, de fato, pra fazer. Cresci, em Guarapari, do lado do Rodrigo Aragão, que ele é um cineasta de Fábulas Negras, né? Então, eu vi ele participando ali, fazendo os seus primeiros filmes, me apaixonei por essa criação artística. E brincava em casa, assim, de estudar, ver, como um jogo funcionava. E vendo a oportunidade de ter um curso, aí eu falei, bom, beleza, então vamos focar agora mesmo pra ver, aprofundar deixar de ser hobby e tentar virar trabalho mesmo. E aí, quando você chegou aqui pra transformar em trabalho, você teve essa certeza? Ou de imediato, não? De imediato, não, até porque é um universo muito difícil, principalmente no Brasil, como um todo, ainda é muito difícil trabalhar com jogos, mas... 2015, tá falando de 2014, isso, né? Era muito mais difícil mesmo, assim, você quase não conhecia nenhuma empresa de jogos aqui no estado, você tinha na época a Interama, que era uma que trabalhava com jogos, mas não era uma empresa de jogos, então era muito difícil, era mais de uma tentativa de vou me especializar aqui, e até com esse grupo de amigos que eu comentei, vou tentar fazer o nosso próprio projeto, né, encabeçar ali, talvez trabalhar como freela e paralelamente tentar abrir algo próprio. Eu me lembro. E nesse período aqui do Vasco Coutinho, tem algum momento, alguma aula, alguma fase, algum projeto que você lembra, assim, que foi especial, que foi marcante? Talvez foi uma virada, uma chave que você percebeu, que mudou o seu olhar, seu comportamento de alguma coisa ligada a essa área de games? Eu lembro de 2 momentos bem no início, né? Eu e esse grupo de amigos, assim, a gente fez um projetinho, era bem simples, era meio que aquele jogo Snake, bem antigo, mas a gente conseguiu fazer ele em 3D e a gente colocou no site Congregate, que é até internacional, e aí começaram a vir comentários de outras pessoas, assim, internacional, a gente respondendo em inglês, falando, beleza, algo interessante. E aí, quando eu realmente me apaixonei, assim, eu lembro que a gente foi convidado pra ir numa feira na UFES. Eu não vou lembrar agora qual feira que era, mas era uma feira de tecnologia, que o CET participou. E aí a gente tava apresentando o nosso projeto de curso, né, nessa feira. Então eu me apaixonei justamente por essa comunicação de você tá criando algo artístico e poder mostrar pra alguma pessoa, a pessoa ver e você ter... E o interesse das pessoas, né, e você tendo que explicar... Exatamente. E é muito louco, porque hoje, grande parte do meu trabalho envolve muito esse contato direto com essas pessoas que estão jogando o nosso jogo também. Vamos chegar como é que é esse contato com o povo hoje. Mas aí chegamos em 2015, você concluiu o curso. Como é que foi a partir daí? Mercado, e quero saber também os 5 amigos, os 5 mosqueteiros. Então, quando a gente conclui o curso... Todos chegaram no final? 3 chegaram no final. Ok. A gente conclui o curso e é até engraçado, porque eu brincava que, a gente era meio rato de set, assim, porque eu estudava de tarde, mas ficava até de noite, pro período de noite também, falava com os professores, falava,
vou ver a aula de novo. Porque alguns professores eram diferentes de manhã, de noite, eu vai lá, vou ver Você tinha uma também. coisinha a mais. Isso. E aí até em 2016 eu ficava voltando muito pro curso justamente pra ajudar as pessoas. Eu falava com os professores, eu até tentei participar mais assim, né, tipo, aqui, mas depois não rolou tanto, mas eu ficava vindo, ficava ajudando os alunos, tanto que até turmas depois, que eram meus calouros, tipo, mantive contato, né, por causa disso. Conhecer o pessoal, né? Isso. E o SET também faz uma Game Jam, né, quase, na época era 2 vezes por ano, hoje, como eu não tenho muito mais tempo, eu acho que eles ainda fazem 2 vezes por ano, mas eu não participo tanto. E aí eu sempre vinha também, participava, fiquei assim, quase até 2018 vindo no SET, participando, né, dessas Game Jams, que são momentos que você cria um grupo ali, muito rápido, uma equipe, e você tem 3 dias pra pegar um conceito, elaborar um jogo rápido e produzir. Entregar soluções, Entregar né? soluções, isso. E aí, quando você entra no mercado ali, 16, 17, quase 10 anos, como era o mercado e como é que você percebeu essa evolução do mercado capixaba de games? Então, eu lembro de em 2017, ou 18 mais ou menos, é difícil lembrar datas precisas, de eu ter ido na Mito Games, que ainda era Blue Pixel, tipo, já tava mudando da Blue Pixel pra Mito Games. Mito Games é? É a empresa que eu trabalho hoje. Ah, ok. Né? E lá conheci, eles estavam na Tech Vitória, incubado pela Tech Vitória na época, e entregar currículo lá e conhecer algumas pessoas, né? Até porque o Martinazzi, que também estudou aqui, estava trabalhando lá na época, e não ter conseguido a vaga nesse período. Então, eu e o Eric, que é um desses amigos que entrou aqui comigo, Dos 3 que finalizaram. Dos 3, né? Sim. Um foi muito pra programação de TI mesmo, o Eric continuou na área. A gente ficou produzindo o nosso próprio jogo. A gente ficou 2 anos produzindo pra Aida, que é um jogo de carta e exploração, que a gente lançou também no itch.io e no Kongregate, e serviu bastante como portfólio aprendizado. E eu continuei nessa área. O Eric, ele também é formado na UFES e ele hoje trabalha numa empresa na Suécia, né? Então, tipo, ele continuou na área, tipo... Mas ele tá lá ou é remoto? Ele tá lá, foi pra lá, a empresa banca, tudo, tipo, fez a mudança pra ir pra lá, numa empresa de jogos também. Então, tipo, Aluno daqui. Aluno daqui, sim. Morava aqui, era daqui? Morava em Vila Velha, era daqui. Estudou comigo desde de moleque na escola. Quando que ele foi, você lembra? Acho que vai fazer 3 anos que ele tá lá, 3 ou 4 anos que ele tá lá. Bacana. E aí a gente ficou trabalhando, Sim. fazendo esse produto próprio, né? Fazendo freelancer, pegava professor substituto de TI em alguns momentos também. Mas de olho na Mito Games. De olho na Mito. E aí, quando que surgiu pra você a oportunidade? Então, a Mito foi pós-pandemia. A pandemia tava começando a diminuir, mas a galera ainda tava assim. E a Mito ela abriu uma vaga de gerente de projetos. E aí eu tinha um conhecido dentro da Mito, que é muito amigo meu também, tipo o Igor. Ele falou que a vaga tava aberta, eu me candidatei. Aí isso foi em 2020, setembro mais ou menos de 2020. Aí eu não passei na vaga, eles pegaram uma outra pessoa lá que era mais de gestão, ficaram 3 meses com essa pessoa e depois ele saiu porque não era da área de jogos. E aí o Rafael Lontra, né, que é um dos sócios da Mito, a Mito, os 2 sócios é o Rafael Lontra e o Marcelo Herzog, me convidou pra começar como gestor de projetos. Sim. Né? Trabalhar com sprint, cronograma, né? Organizar ali. E eu entrei como essa função. Sim. Como gestor. Só que aí lá dentro, eu não sou da área de programação, eu me especializei em game designer, que é mais a documentação, como o jogo funciona, balanceamento, o core mesmo, que a gente fala, né? Tipo, quando a gente vai começar a fazer um projeto, a gente fala que a gente tem que fazer o GDD, que é o Game Design Document, que é a receita de bolo, tipo, certinha de tudo, Como é que vai acontecer, o processo isso, todo do game. Como que é a jogabilidade, quais são os conceitos, né? E tudo isso. Porque isso depois vai pra diversas pessoas, em diversos setores que vão fazer cada parte ali. Isso, o game design, geralmente ele faz o design e depois ele vira o game director, né? Que é o diretor do jogo, que ele vai dirigir os setores, né? Então hoje, por exemplo, com o Tupi, a Lenda de Araribóia, que é o produto que a gente tá fazendo hoje, eu sou o diretor desse projeto. Então eu dirijo a arte, que aí a arte tem sua própria diretora de arte, que é a Helena. Aí dirijo a programação, que tem o próprio diretor de programação, que é o Rafael Calmon, que também é game designer, né? E aí eu segui nessa área. Então, tipo, eu comecei como gerente de projeto, só que eu fui me adaptando, tipo, fui cada vez mais fazendo mais coisas dentro da empresa, né? Pegando, tipo, toda oportunidade, falando, vambora, tem evento, vamos pra evento, tem que ir pra São Paulo, vamos pra São Paulo. E aí hoje, tipo, eu fico nessa área de também fazer gestão de projeto, mas como diretor também dos projetos que a gente tá produzindo. Você acha que é uma característica, você acha importante, como você falou assim, oportunidade chegou, eu peguei, mergulhar, se jogar no que for aparecendo, no sentido de não perder oportunidades, mesmo que não seja uma coisa que talvez 100% você se identifica, mas que tá no seu escopo, vai ver qual é, porque de alguma maneira isso agrega? Com certeza, ainda mais nessa área que é muito difícil, né? O que é difícil? Vamos parar pra pensar, um jogo, né, ele é muito caro pra ser produzido. Ah, é? Muito. Hoje na Mito, por exemplo, na Mito Games, a gente tem 16 colaboradores. Esse projeto que a gente tá produzindo, ele passou na LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. A gente conseguiu captar esse dinheiro com um patrocinador que foi a Águia Branca, e esse valor é de R$495 mil, mais ou menos. E esse dinheiro, ele só vai complementar o valor para uma demo. Um produto realmente que seja competitivo de mercado, que vai conseguir competir nas lojas da Steam internacionalmente, é muito caro. A gente vê alguns jogos mais que estão dando certo, brasileiros, tipo, hoje
esse ano saiu o jogo do Cellbit, que num financiamento coletivo bateu 5 milhões, né, pra produção. Pra fazer o jogo, pra fazer o 5 jogo, milhões. 5 milhões. E isso só no financiamento coletivo. Até chegar lá, com certeza, ele já tinha investido muito dinheiro próprio, né, pra chegar lá, fazer marketing, divulgar o projeto, conseguir publishers pra fazer. Então, de fato, é uma indústria real, sabe? Igual o cinema né? Então, tipo, gigante, né? Gigante. Que emprega muitas pessoas de diferentes funções. É o design, é o cara do áudio, é o cara da animação, vetorização, ou seja, tem uma gama de profissionais aí. E como é que é o mercado capixaba de oportunidade de trabalho? Você tá na área, falei no começo que você lá também trabalha com colegas que foram formados aqui do Vasco, né? Como é que tá o mercado capixaba de games e onde estão as oportunidades dentro dessa quantidade de possibilidades que você traz pra gente? Legal, então falando de evolução, como a gente tinha comentado, eu lembro de ter entrado na Mito e em 2021, 2022, ali quando liberou mesmo a pandemia, a gente participar da SX, que é um evento de tecnologia na Capixaba. Sim. E tinham 3 empresas de jogos e mais 2 MEIs. E 2024 a gente já tá com uma associação formalizada e mais de 20 empresas, né? Tipo, entre MEI e CNPJ. Então, assim, é uma indústria que tá crescendo bastante. Por mais que ainda dependa muito de você talvez começar com uma própria startup, né? Você passar alguns anos no mercado criando portfólio, trabalhando, né, pra uma outra pessoa, pra mostrar a capacidade que você tem. Prestando serviço, em contato com as incubadoras, né? Que dão um suporte, né? Porque é um ramo artístico, então o portfólio, ele vai ser muito importante. Dica, então, pra quem tá ouvindo aqui a nossa conversa com o Leon, anote e portfólio começa a criar aqui dentro, né, Leon? Aqui dentro, no Vasco Coutinho. Isso. E aí, se você tá querendo mesmo entrar nesse trabalho, tipo, não consigo me manter, eu tenho que trabalhar com outra coisa. Cria o hobby e pelo hobby vai montando o portfólio, né? Porque hoje na Mito lá eu faço parte da equipe que contrata pessoas. Se a gente vê um portfólio lindo assim, a gente se vira pra tentar contratar de qualquer maneira. Trazer porque sabe que vale a pena. Exatamente. O que vocês observam no portfólio, além da questão técnica? Depende muito de qual área, né? Por exemplo, o artista, a gente vê muito a capacidade de elaboração da própria arte, né? Porque dependendo do projeto, você quer um artista mais técnico. Vocês contratam por demandas? Tipo, por projetos específicos? Necessário esse profissional com essas características, aí corre atrás? Isso. De vez em quando a gente contrata literalmente só por demanda de projeto. Exato. Então a gente pega um cliente e a gente vai precisar de uma equipe monta pra esse projeto, né? Pra você ter uma ideia, as 2 pessoas que, né, se formaram aqui no site estão trabalhando lá com a gente hoje, a oportunidade que gerou foi porque a gente se inscreveu no Epic Mega Grants, que é um edital da Epic, né, que é a produtora do jogo Fortnite, que é muito bombado. A gente passou, né, nesse projeto, e o projeto que a gente tinha proposto pra eles era fazer um curso de jogos dentro da Mito, tipo, incubada dentro da Mito, onde 4 pessoas iam ficar com a gente 6 meses produzindo um jogo, né, fazendo um projeto pra lançar ele no final. E aí a gente pegou 2 programadores e 2 artistas desse projeto. E aí o Alan e a Bruna, que se formaram aqui, né, se inscreveram nesse edital, passaram lá pra ficar com a gente, ficaram com a gente 6 meses e depois eles 2 foram contratados. A Helena também, que foi a outra artista, ela foi contratada e hoje ela é diretora de arte do nosso projeto, né? Então a gente vê muito essa capacidade, tipo, além do portfólio que a gente vê muito, a gente geralmente conversa, e o que é muito importante pra essa indústria é trabalho em equipe. Você não pode se fechar, você tem que entender o que o outro tá fazendo, porque dificilmente, se você tiver numa empresa, numa equipe muito grande, você vai estar fazendo tudo sozinho. Isso acontece muito, tipo, se você tiver sua própria empresa, que aí você vai ter controle total do seu projeto, né? Só que é aquilo, é artístico. Ainda tem alguns egos. Você quer, né, sempre mostrar o seu ponto de vista. Mas um trabalho de equipe, você tem que aceitar que, beleza, são outras visões, vamos trabalhar em equipe aqui, porque um vai fazer o conceito do personagem, o outro vai fazer ilustração 2D, aí o outro vai fazer essa ilustração 2D em 3D, aí depois o animador vai pegar esse 3D e vai animar. Então é um processo que vai passar por 5 pessoas pra criar um personagem só. Então se essa equipe não estiver unida, é muito difícil de trabalhar. E aí a gente tá falando de tempo, de entrega, de saber que é uma estrutura, né? Então se você ratear em algum momento, todo o processo fica prejudicado, né? E o trabalho é criativo. As pessoas têm que estar satisfeitas com o trabalho. Se você não tá satisfeito, tipo, a sua criatividade cai, né? Tipo, é normal. E até como gestor, como diretor lá, eu sempre falo isso com a minha equipe. Eu falo, gente, qualquer coisa que vocês estiverem satisfeito, tipo, mesmo que seja, tipo, tô com dor de cabeça, me avisa. Fala, entendeu? Porque é diferente de uma indústria mais tradicional, né? Eu sempre prezo por essa, né, liberdade de estar falando, de estar se comunicando, porque eu acho que quanto mais feliz você tá trabalhando, mais artisticamente você consegue expressar. Isso é muito conectado, né? Isso é muito importante para os jogos. Leon, pra gente poder já
encerrar nossa conversa, fala um pouquinho desse game que você comentou aí, que você tá trabalhando mais intensamente nele, Tupi, a Lenda do Araribóia. Isso. Então, como eu comentei, ele foi um projeto que a gente escreveu na Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. A gente foi aprovado para captação, e aí a parte mais difícil é, de fato, captar. A gente conseguiu captar. A gente começou a produzir, de fato, ele em abril do ano passado. Então, a gente já tá indo para 1 ano, que é o que a gente tem que entregar no edital, a demo, na Gamescom. Esse jogo, Tupi, a Lenda de Araribóia, ele é um RPG inspirado no Araribóia, que ele foi um líder indígena da aldeia dos Temiminós, que foi muito importante para a história do Brasil. Então, várias pessoas não conhecem, mas aqui em Vitória, se você tá passando ali em frente ao Clube do Saldanha, tem estátua dele. Exato. Ele foi muito importante tanto pra Vitória quanto pro Rio de Janeiro, porque a aldeia dele era do Rio de Janeiro, ele é expulso das suas terras por uma aldeia rival e vem pro Espírito Santo e fica 12 anos aqui no Espírito Santo. E aí, em cima dessa história, né, vocês desenvolveram um jogo. Isso. A gente pegou esses personagens históricos e criou um mundo de fantasia ali, né, pra fazer um jogo de RPG com elementos de Monster Tamer, que é o que é uma mecânica inspirada em Pokémon, que você vai capturando espíritos da floresta, que esses espíritos que a gente tá produzindo são baseados na nossa fauna, flora e folclore. Então você vai conhecer espíritos como arara azul, o sagui, saci, corpo seco, boitatá. E aí vem um pouco de cultura e um pouco de educação também nisso, Cultura, né? educação, história, porque uma das ideologias que eu falo muito é que a oportunidade da cultura brasileira é muito alta, assim, o nosso folclore, ele é incrível. Só que a gente tá começando agora a transformar isso em cultura pop. Conseguir converter para as gerações, para as novas gerações, de novas formas de percepção dessa história. Exatamente. Porque é aquilo, você vê o filme da Marvel, todo mundo sabe quem é o Thor, né? Tipo, quem é Osíris da mitologia egípcia, e a gente tá, de fato, olhando pra nossa própria cultura e falando, cara, quem é o Araribóia, né? Eu quero que todo mundo conheça o Araribóia, quero que todo mundo conheça Tupã. Bacana, bacana. Essa que é dá um orgulho, ideia. né? Dá muito orgulho de trabalhar. Além da parte técnica, acho que também tem essa parte de resgate da história da lenda, Sim. pra quem gosta. Pra quem, assim como eu, ficou curioso de saber mais, como é que a gente consegue informações mais sobre o game, sobre você? Deixa as suas redes sociais. As minhas redes sociais é só Instagram, Leon Zigoni, mas se quer saber mais sobre o nosso projeto, todas as redes é Tupi Araribóia. Tem Instagram, tem LinkedIn, tem TikTok, tem X, estamos em todas as redes. Facinho, Tupi Araribóia. Isso. Ou Leon Zigoni. Lá no Tupi também o Leon tá, no Leon Exatamente. Tupi tá. E o jogo vai estar disponível a partir de quando, Leon? Como é que acontece esse lançamento? É alguma feira, algum evento? Legal, a gente vai lançar a demo de graça pra todo mundo jogar junto com a Gamescom, que é no finalzinho de abril. Agora, finalzinho desse mês. Finalzinho desse mês. Então é só entrar na Steam, que vai estar de graça lá pra todo mundo testar. Fica um período? Vai ficar pra sempre, disponível pra sempre até o lançamento. Então, é o Araribóia pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Leon Zigoni, quero agradecer a sua presença, a sua vinda aqui. Mande um abraço lá para todo o pessoal do Mito Games, ex-alunos do colégio, para os responsáveis pela empresa, que sempre dão essa oportunidade, né, de alunos nossos, e sempre de olho também do pessoal aqui do Vasco. Muito obrigado e sucesso. Legal, eu que agradeço. Para você que tá na escuta, segue a gente lá no Instagram, @FormeiNo7. Lá você encontra um pouquinho mais de quem já passou por aqui e as nossas próximas conversas aqui no nosso podcast. Também no Spotify e no YouTube você encontra todo o histórico de conversas aqui também do nosso Formei no 7. Só procurar Formei no 7 no Spotify e também no YouTube. O Formei no 7 tem a produção e edição de Caio França e Yuri Caleb. Direção e apresentação de Giliar Zucchi. Supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no 7.